Olá, tudo bem? Voltando aqui para falar a respeito do assunto de hoje à noite, que vamos falar sobre como vencer o pecado. É um estudo pequeno, de no máximo 20 a 30 minutos, mas eu espero que você esteja bem e pronto para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Você vai conseguir vencer o pecado, meu irmão, minha irmã, com a ajuda de Jesus. Foi por causa de Jesus e por causa dele é possível ficar livre do pecado e viver de uma forma diferente. A Bíblia dá conselho prático para vencer o pecado. A Bíblia diz que o pecado escraviza. Lá em Romanos 7, 21 e 23 diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei e o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A Bíblia diz que nós somos escravizados do pecado sem Jesus Cristo. Com sua vida e morte e ressurreição, Jesus mostrou que é possível vencer o pecado de forma diferente, viver de forma diferente. Sozinhos não conseguimos, mas com Jesus podemos vencer o pecado. A Bíblia ensina que para vencer o pecado, você precisa se arrepender. Esse é o primeiro passo, reconhecer o erro, aceitar que é errado e decidir mudar. Isso se chama arrependimento. O pecado, ele é errado, não é aceitável, e sozinho você não consegue mudar a situação, mas Deus está pronto para perdoar e ajudar a mudar. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele levou o castigo pelos nossos pecados. Levou o castigo. Ele foi castigado pelos nossos pecados na cruz. Agora, se você reconhece que errou, quer mudar, você pode pedir perdão a Deus e querer que Jesus vai lhe salvar do pecado e do castigo. Romanos 10, de 9 a 10, diz que com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando você declara Jesus como seu Salvador, ele entra em seu coração e muda a sua vida. Você precisa pedir ajuda a Deus. A grande dificuldade em vencer o pecado é a falta de força e motivação. Você precisa de ajuda. Na fraqueza, Deus tem a força que você precisa para vencer. Precisa de ajuda? Peça a Ele. Não é impossível para Deus. Ele vai te ajudar, como diz lá em Mateus 19, 26. Vamos ver, Mateus 19, 26. Diz assim: Jesus fitando nele olhar, diz: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém. Deus seja louvado. Nós estamos vendo aqui a manifestação do Espírito Santo de Deus falando ao teu coração. Você está em pecado? Você quer se livrar dele? Busque a Deus. Não desista. Ser salvo não significa que agora você nunca mais vai tropeçar. Vencer o pecado pode levar tempo, mas Deus lhe ama e está sempre pronto para lhe dar o perdão. Quando você reconhece o seu erro, pede perdão, Ele perdoa. Continue lutando, Ele vai lhe ajudar a vencer o pecado. Muitos pensamentos, mudar pensamento é atitude. Jesus disse que todo pecado começa por dentro. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21
23. Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muito naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos milagres? Então direi especificamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticas iniquidade. Você pode mudar seus pensamentos, como diz Romanos 12, 1 e 2. Procure encher seus pensamentos mais com as coisas de Deus, orando, lendo a Bíblia, refletindo em coisas boas e indo para a igreja. Já percebeu quantas vezes eu tenho falado que você precisa frequentar a igreja? Pense nas consequências do seu pecado. E se você machucou alguém, vai e peça perdão a esta pessoa. Pense em outras atitudes que você pode ter em vez de pecar. E confie sempre em Jesus. Atenção, o pecado mais difícil de combater são que se tornam hábitos. Para vencer esses pecados, você poderá precisar de ajuda de outras pessoas. Ter alguém que você tem de prestar contas ajuda. Por isso, não se isole. Procure alguém maduro como seu pastor. Depois leia lá Tiago 5:16. O que a Bíblia diz sobre o pecado? A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus e leva à morte. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e temos muitos problemas. Depois você vê lá Gênesis 3:17 e 19. Anota aí e leia. Mas porque Deus nos ama, Ele enviou seu Filho Jesus para nos libertar do pecado e restaurar nosso relacionamento com Ele. O que é pecado e qual é o seu significado? Vamos ver? É interessante. O pecado na Bíblia tem algumas definições e vamos citar aqui 3. É não atingir o nível, não atingir o alvo. As normas de Deus são perfeitas. Tem um nível muito elevado. E quando não atingimos esse nível nas nossas vidas, estamos em pecados. Quando não fazemos a vontade inerente de Deus, aquela vontade que é uma vontade que agrada a Ele, quando nós fugimos do caminho, quando nós erramos a direção, nós estamos pecados. Olha o que diz Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, todos pecaram, estão separados da presença de Deus. Quando não seguimos as normas de Deus, ou mudamos as normas para serem contrárias a Deus, pecamos. Tem muita gente fazendo isso, fazendo que isso não é bobeira, isso é pecado, isso foi invenção. Isso é para ganhar pessoas para Cristo. Aí usa o fiz de fraco para os fracos e forte para os fortes. Deixa de conversa. Você está em pecado e não quer admitir. Fuja do pecado. E eu não estou dizendo para você que eu sou santo, não. Eu também peco. Mas eu busco a Deus fugir do pecado. Romanos 3, 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 1, 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Brinca não, gente, não brinca não. Nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida, pessoas estão precisando de Jesus Cristo, quantas pessoas estão morrendo e nós estamos calados sem falar do seu amor, porque estamos vivendo uma vida que vai de encontro à vontade de Deus. Romanos 8, 7 diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que estáis na carne,
mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. 3. A rebelião contra o pecado, contra as normas de Deus. Isto é quando rejeitamos as normas de Deus. O pecado tanto pode significar nossas ações como nossa natureza. A Bíblia diz que fazemos coisas que são pecado, e que o pecado é uma parte de nós como de uma doença crônica. Temos tendência a pecar. Isso não significa que não somos culpados, que cada um deve escolher pecar ou não. Sabe? Você precisa escolher viver uma vida diante de Deus ou uma vida separada dele. O que você quer? Quais as consequências do pecado? A separação de Deus. Esta é a pior consequência. Deus é bom e não pode conviver com o pecado. A morte. Por causa do pecado sofremos morte física, porque somos imperfeitos, e o que é imperfeito não dura, como diz lá, já lemos Romanos 6:23. Eu vou ler de novo. Romanos 6, versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Insegurança e perda de sentido. Em Deus encontramos nossa identidade, e sem Ele a vida deixa de fazer sentido. Problemas com outras pessoas. O pecado muitas vezes prejudica as pessoas à nossa volta e estraga relacionamento. Como posso ficar livre do pecado? Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus morreu na cruz para pagar o preço que você devia por seus pecados. 1 João 2:2, desculpa. Vamos lá? 1 João 2:2. E ele é propiciação. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Quando você reconhece os seus pecados, pede perdão, aceita Jesus como seu Salvador, os seus pecados são apagados. Isso não significa que você fez, não vai ter problema. Tem, você ainda morre fisicamente, mas espiritualmente tu salvos para sempre. Mas agora você tem uma segunda chance. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento,
para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Quando você se arrepende, você passa a fazer agora então a vontade de Deus. Na Bíblia, arrependimento é reconhecer o pecado. Para se arrepender, o pecado precisa entender entender que pecou. Todos pecam. A pessoa que se arrepende fica triste porque entende que o pecado é errado. Por isso, pede perdão. 2 Coríntios 7, 9 e 10, ele fala assim, 2 Coríntios 9, 7 e 10 a 10. Cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Por isso, peça perdão a Deus. Mudar de vida. Arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado. Arrependimento é também decidir mudar de vida. Quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e viver para Deus. Não se contenta com o pecado, quer fazer o que é certo e agradar a Deus. Gente, tem muito texto que nós podemos comprovar isso. Quer ver? Comprovar isso. Vamos lá, Romanos 2, 6 a 8. Olha só, Romanos 2, do 6 a 8. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuraram a glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira, a indignação, os facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. A tribulação, a angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fizer o mal, o judeu primeiro, também o grego. Glória, porém, honra e prazer. Todo aquele que pratica o bem. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Procure mudar de vida, procure Deus para isso. Quais são as consequências do pecado, do arrependimento? A principal consequência do arrependimento é uma vida diferente, uma vida eterna. A atitude em relação ao pecado muda. Agora as pessoas não vão querer mais continuar no pecado. Com a ajuda de Jesus, pode rejeitar o pecado e escolher fazer o que é certo. A pessoa arrependida está pronta a aceitar a correção de Deus, se aprender como viver de maneira certa. Isso não significa que nunca mais vai pecar, mas significa que vai pedir perdão, se esforçar para fazer melhor e lutar contra o desejo do pecado. Outra consequência do arrependimento é a libertação da culpa. Quando uma pessoa se arrepende, Deus perdoa seus pecados. Agora não precisa mais viver com o peso da culpa. A pessoa arrependida entende que não está mais debaixo de condenação. Com o tempo, o arrependimento traz muitas consequências exteriores. Deus liberta do pecado para poder praticar boas obras. Ele põe o desejo de fazer o bem no coração e a ajudar na prática do bem. Deus perdoa tudo? Sim, perdoa tudo. Todos os pecados daqueles que aceitam o seu Filho como Cristo, como Jesus, como o Senhor e Salvador. Então, Deus perdoa os pecados, sim. Algo que nos pode ajudar a entender como funciona, é pensar que para quem crê em Jesus, todos os pecados são perdoados, enquanto para quem não crê, em nenhum pecado
nenhum pecado é perdoado. Para os que são verdadeiramente salvos, todos os pecados são perdoados. Pode confiar mesmo que o inimigo queira te convencer ao contrário. Às vezes nós somos tentados a pensar que não somos perdoados, que não temos, meu pecado foi muito grande. Olha, a palavra de Deus fala sobre isso, nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Mas olha, eu já tive tanta conversa, pastor, eu não posso aceitar Jesus Cristo porque a minha vida é uma vida que não é certa. Pastor, eu não posso estar na comunhão com Deus porque eu tenho caminhado de forma errada. Irmãos, isso tudo é besteira. Sabe, você se arrependendo, Deus tem prazer no perdão. E o pecado é imperdoável? Jesus diz que existe um pecado que é imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Existem várias perspectivas sobre o que Jesus quis dizer quando disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo era imperdoável. Uma das comuns e mais simples explicações diz que o pecado eterno ou pecado imperdoável é rejeitar Jesus como seu Salvador. Diz Jesus é uma pessoa que tinha acabado de ver Jesus fazendo um milagre. O Espírito Santo que nos convence sobre quem Jesus é estava sendo rejeitado naquele momento e eles estavam atribuindo o milagre a Satanás. Eles estavam se recusando a aceitar o Messias. Vamos lá ver ali Mateus 12, 31 e 32. Mateus 12, 31 e 32, que diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem do porvir. Devemos continuar no pecado, então? Porque Deus perdoou todos os pecados? Mas se Deus perdoou tudo, então podemos continuar pecando? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6, versículo 1 e 2. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que parece ele morremos? Ou porventura, vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Vamos lá? 1 e 2 de novo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Quer dizer, vamos continuar, porque Deus é bom, Deus é tremendo, Ele perdoa mesmo, a sua graça é abundante, então Ele vai estar sempre perdoando e deixa para lá. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para Ele morremos. Olha, nós morremos para o pecado porque o que nós falamos anteriormente? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, morremos para o pecado. Ou, porventura, vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Na sua misericórdia, Deus perdoa todos os pecados daqueles que estão mortos para o pecado e vivem em Cristo. Mas o objetivo do cristão é buscar a santidade. Uma das marcas daqueles que são verdadeiramente salvos, e a sua vontade é de ser cada vez mais parecido com Jesus e deixar o pecado para trás. Isso é o verdadeiro arrependimento. Meu irmão, minha irmã, jovens, adolescentes, crianças, adultos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não brinca com Deus.
Não brinca, porque Deus ele é muito sério nas coisas dele. Ele é muito exigente, sabe? Ele não está querendo aqui conversa de quem dizendo que crê, não. Ele está querendo pessoas que realmente creem. Ele está querendo verdadeiros adoradores. Às vezes as pessoas estão praticando o pecado e colocam outro nome. Dizem que não é pecado. Às vezes as pessoas estão vivendo uma vida que agrada ao mundo. Aí usam o apóstolo Paulo, fez-me fraco para o fraco. Sabe, você está mentindo. A Bíblia diz que você é mentiroso. Meu irmão, não pense você que eu estou aqui querendo dar de bonitinho, que eu não estou, não. Eu estou aqui querendo alertar você, porque a mensagem, se não sai primeiro para o pregador, não sai mais para ninguém. Poxa vida, quantos pecados nós estamos cometendo? Porque ele já se tornou um hábito em nossas vidas. Quantas coisas nós já fizemos que fazem com que as nossas vidas não sejam exemplo e que pessoas não sejam constrangidas a se entregarem a Jesus Cristo porque não damos o testemunho. O pecado gera morte. O pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado, ele é atribuído ao diabo. Deus tem misericórdia nas nossas vidas, né? Porque nós vivemos num mundo onde a sua busca pela satisfação da carne. E eu estou vendo algumas coisas acontecendo aí, algumas coisas que pessoas estão dizendo que estão fazendo isso porque querem ganhar o mundo. Gente, o mundo está ganhando. Nas igrejas, muitas delas estão deixando que o mundo entre. Amém por isso. Mas o problema é que o mundo está transformando a igreja, não a igreja transformando o mundo. Gente, nós precisamos de pessoas transformadas. Nós precisamos ser pessoas mudadas pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, meus amigos, nós precisamos ter uma vida que vai trazer mudança para os outros, porque Jesus Cristo habita e essa habitação superabunda em nossas vidas e vai fluir rios de água viva em nós, onde vamos influenciar pessoas, levando e encaminhando elas para Jesus Cristo, e quando elas tiverem um encontro com Jesus Cristo, porque vêm em nossas vidas, quando entram em nossas igrejas, percebem que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, até certa vez escutei alguém falar numa igreja assim: eu gosto muito dessa igreja porque ela não é muito diferente do mundo, não. Que tristeza, como eu fiquei triste com isso, irmãos. Gente, nós somos diferentes do mundo. E as pessoas precisam olhar para as nossas vidas e, sem palavra alguma, descobrirem que somos separados, somos filhos de Deus. Oremos. Eterno Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela palavra que o Senhor tem nos trazido. Perdoe nossos pecados, Deus, e que possamos ter uma semana de vitórias, porque o Senhor prometeu isso para cada um de nós. Dá-nos uma restante noite de paz e tranquilidade, e que os nossos lares possam ser regenerados, salvos por Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Está querendo que seu filho se converta? Você está querendo que seu marido se converta? Que sua esposa se converta? Crê e será salvo tu e a tua casa. Que Deus nos abençoe. Só uma palavrinha. Amanhã eu estarei falando sobre um conselho que Paulo dá
ali em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Vamos falar, para que você nunca desista. E é uma lição provavelmente dos seus também 20 minutos, 30 minutos no máximo, tá? Até amanhã então. Deus abençoe.